Há alguma diferença entre casamento e união estável? E na questão sucessória, ou seja, quando acontece o óbito do cônjuge ou do companheiro, há alguma diferença de tratamento em sendo casado ou em convivendo em união estável? Se você tem interesse neste conteúdo, não deixe de acompanhar o nosso vídeo de hoje até o final. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Charlene Cortes e estou então aqui hoje no nosso vlog imobiliário para conversar com você sobre a temática do casamento e da união estável. Esse tema tão instigante que está presente na vida de todos nós. E já começando a responder a nossa primeira indagação de hoje, há distinção entre casamento e união estável? Pois bem, quando a gente fala em casamento, precisamos lembrar que estamos tratando de um instituto, pessoal, que possui uma formalidade intrínseca na sua realização. Para que eu possa casar, eu preciso obedecer requisitos legais que vão conferir então validade jurídica a este ato que é praticado. A partir da data da celebração do casamento, teremos um marco temporal que fixará o início então da constância deste casamento. Teremos então a determinação sobre, por exemplo, a questão do regime de bens. A partir daquele momento, o regime que vai vigorar entre os cônjuges é o determinado por eles no ato do casamento. Teremos a alteração do estado civil. A pessoa de, por exemplo, divorciada, solteira, viúva, passará ao estado civil de casada. Teremos, se for a vontade dos cônjuges, a alteração então do seu nome, com o acréscimo do nome de um ou de outro. Teremos então, pessoal, a partir deste momento determinado, uma vez obedecidos os requisitos que a lei estabelece, o início da constância desta união formalmente determinada a partir deste ato solene. Diversamente, quando eu falo em união estável, eu estou falando de fato, algo que acontece na relação entre aqueles companheiros de forma fática, ou seja, não há um marco temporal definido como existe no casamento. E aqui, meus amigos, está a grande distinção. Como eu não tenho uma formalidade como há no casamento, a união estável, ela é necessariamente informal. E esta informalidade faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande, sobretudo nos aspectos patrimoniais, na determinação do início da sua constância. Podemos, claro, vocês vão me dizer, mas eu posso fazer uma escritura no cartório de reconhecimento de união estável, uma escritura pública, né? Usando então a solenidade do formato público. E a partir daí nós vamos reconhecer, vamos declarar, né, eu e o meu companheiro, que estamos em união estável a partir de determinada data, que elegemos determinado regime de bens, e este documento será então prova lá no futuro, se houver uma dissolução desta união, em relação a estes aspectos patrimoniais e tudo mais que foram ali determinados. Mas, e aí inclusive é interessante observar que pelo provimento 114 aqui do CNJ, que foi bem recente, semana passada, salvo engano, nós tivemos então a autorização da realização deste ato também, não só mais nos tabelionatos, mas também nos registros civis, uma extensão, uma possibilidade adicional. Mas vejam, meus amigos, aqui, quando eu falo em união estável, eu estou falando em fato, eu estou falando em algo que acontece no cotidiano das pessoas, ok? E aqui, por exemplo, não teremos alteração de nome, aqui nós não teremos, pessoal, a alteração do estado civil. Se aqui eu me torno casada e lá na frente, se ocorreu óbito, eu me torno viúva, aqui eu vou permanecer no meu estado civil de origem. Se eu era solteira, permanecerei solteira. Se eu era divorciada, se eu era viúva, da mesma forma. Não alterará o meu estado civil a união estável. E outra questão interessante de nós trazermos, pessoal, que nós não temos distinção em relação à união estável homoafetiva e heteroafetiva. O Supremo já pacificou que há, então, uma igualdade de tratamento em ambos os casos, né? E quando eu falo, então, pessoal, em união estável, eu estou falando em algo que, pela sua informalidade que é íncita, nós não temos na legislação requisitos objetivos que devem ser cumpridos pelas pessoas. Logo, o que hoje é o grande referencial
na jurisprudência no que tange ao reconhecimento da existência da união estável diz respeito à existência, à comprovação da existência do ânimos de constituir família, ou seja, da comprovação da existência de vontade entre os companheiros de fato manterem entre si uma família constituída. E aí, pessoal, todas aquelas requisitos que, né, a gente vê costumeiramente as pessoas falando, tem que ter 2 anos morando na mesma casa, né? Enfim, isso tudo, pessoal, já foi relativizado pela jurisprudência. Então, não são requisitos formais. E a lei, justamente, diversamente do que acontece no casamento, a lei não traz requisitos objetivos que devem ser cumpridos para que a gente tenha, então, a identificação da união estável. Então, meus amigos, quando a gente fala em união estável, estamos falando num fato que vai ter reflexos jurídicos. E este fato, se comprovado, então, essa vontade, essa existência de vontade de constituir família, terá efeitos, eficácia, então, nas questões vinculadas ao patrimônio destes companheiros, tá? E aí vamos evoluir, pessoal, para o nosso segundo questionamento. Veja bem, Charlene, e se morre o cônjuge ou se morre o companheiro, como é que fica isso? Tem diferença? Se eu sou casada ou se eu vivo em união estável, tem diferença? Pois então, pessoal, o Código Civil, no artigo 1790, trazia algumas regras sucessórias para os companheiros, né? Assim como no 1829 trazia, então, regras para o cônjuge. E aí, o que acontece? O STF foi, então, provocado numa ação direta de inconstitucionalidade a avaliar se esse artigo 1790 estava, então, constitucional, se ele estava de acordo com o previsto na Constituição Federal. E avaliando, então, a questão, foi fixado a tese de repercussão geral no tema 408, onde o STF sinaliza que é inconstitucional a distinção de tratamento entre união estável e casamento, ou seja, devemos declarar a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil e devemos aplicar à união estável as mesmas regras previstas no artigo 1829 do Código Civil. E esse artigo, pessoal, vai nos trazer a questão da ordem de vocação hereditária, ou seja, falando um português mais claro, quem é que herda com o óbito, né, da pessoa, quem é que herda? Qual é a ordem para receber? Por quê? Se eu me encaixo no inciso 1, eu não vou evoluir para o inciso 2 e muito menos para o inciso 3. Se eu não me encaixo no inciso 1, eu vou para o inciso 2. Se não me encaixar no inciso 2, eu vou para o 3. Se não me encaixar no 3, eu vou para o 4. E aqui temos vários elementos que precisam ser analisados e que serão objetos de outros vídeos. Fato é que vocês têm que estar fixos na cabeça de vocês. Não existe distinção de tratamento entre companheiro e união estável no que tange a questão sucessória, ok? Isso é o ponto principal e a resposta da nossa indagação inicial. E aí, vamos lá, evoluindo, vai ter direito sucessório ou não? Aí, pessoal, a gente precisa avaliar o caso concreto. E o caso concreto tem várias peculiaridades que precisam ser observadas. Regime de bens, existência de ascendentes, existência de descendentes, existência de patrimônio comum, de patrimônio individual. São vários elementos, né? Existência de, eventualmente, doações. Então, são vários elementos que precisam ser avaliados para a gente identificar se existe direito sucessório para aquela determinada pessoa ou não, tá? Mas isso é matéria para outros vídeos e, inclusive, pessoal, recomendo, né, quando vocês forem de fato casar, é importante, é fundamental vocês terem, então, o acompanhamento de um advogado para que faça, então, um adequado planejamento matrimonial, porque isso é muito importante, pessoal, no que tange a garantia futura de vocês, inclusive se vocês vivem em união estável, porque muitas vezes temos como reflexo a questão vinculada à sucessão, né? E isso aí é necessário porque pode ser feito, por exemplo, um testamento ou algum outro documento que resguarde direitos, no caso do companheiro, assim como no cônjuge, a gente pode pensar, por exemplo, num pacto antinupcial, enfim, tem vários instrumentos que podem ser feitos para resguardar a vontade concreta destes cônjuges, destes companheiros na união estável. Está bem? Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Por favor, se vocês gostaram do conteúdo, façam a sua inscrição no canal e não deixem de acompanhar, então, as nossas postagens. Dúvidas, deixem nos comentários. Até a próxima!